Olá, me chamo Pedro Cavalcante e fui bolsista de iniciação tecnológica no IFCE no ano de 2022. E venho aqui mostrar o que eu trabalhei durante esse ano, orientado pelo professor doutor Pedro Pedrosa, na minha bolsa. Minha bolsa teve como tema o desenvolvimento de sistemas de segmentação de imagens de TCs pulmonares através de uma abordagem com level 7 baseado em contorno ativo geodésico morfológico combinado com algoritmos de clusterização. Mas a primeira pergunta que a gente pode fazer é da onde que veio a ideia de fazer isso. O fomento desse trabalho, o pontapé inicial, veio a partir da problemática das doenças pulmonares. As doenças pulmonares são classificadas como uma das doenças mais disseminadas e mais graves no mundo. Como alguns exemplos, a gente tem que, segundo a OMS, é estimado que mais de 200 milhões de pessoas sofram com doenças pulmonares obstrutivas crônicas ao redor do mundo. Essas doenças são conhecidas como COPD, que é a sigla de doenças pulmonares obstrutivas crônicas em inglês. Além disso, a gente tem algumas doenças mais específicas que têm números alarmantes, como por exemplo a tuberculose. Segundo a OMS, em 2020 houve mais de 10 milhões de novos casos de tuberculose ao redor do mundo, e ela foi responsável por 1,5 milhões de mortes. Outra doença com um alto grau elevado de gravidade é o câncer pulmonar. Ele é o câncer que possuiu a maior mortalidade no mundo em 2020. E aí, por isso, um dos principais focos dos pesquisadores hoje em dia está no auxílio ao diagnóstico médico. E vista essa problemática, é de se esperar que o foco de vários pesquisadores seja na área de doenças pulmonares. Nos últimos anos, foram desenvolvidas diversas técnicas com o uso de inteligência artificial para o auxílio do diagnóstico médico, para tanto facilitar o trabalho quanto melhorar o diagnóstico e salvar mais vidas. Existem diversos trabalhos na literatura sobre segmentação pulmonar e etc. No entanto, os trabalhos que existem na literatura, normalmente eles saem não de uma maneira automática, os métodos que eles fazem. Os métodos que eles fazem são que precisa de alguma iteração do usuário durante o processo de segmentação. E aí, qual é o outro problema? Quando o médico especialista vai fazer a segmentação pulmonar, ele precisa pegar a tomografia computadorizada e fazer manualmente o desenho da segmentação para localizar o pulmão, localizar alguma anormalidade. Só que isso demanda muito tempo. Em cidades com condições mais precárias, como nos interiores, onde só existe um médico para a cidade inteira e tem diversas outras demandas, é de se esperar que a segmentação manual demande muito tempo dele, um tempo precioso que ele podia estar fazendo algum outro diagnóstico, atendendo alguma outra pessoa ou utilizando para alguma outra coisa, e que ele tem que perder muito tempo fazendo essa segmentação manual. E aí, a partir desse problema e dessa visão, foi que o nosso método ele nasceu. Nossa proposta: a gente fez um método de segmentação pulmonar automático. Como é que ele funciona? A gente combinou algumas técnicas de deep learning e visão computacional para conseguir fazer a segmentação pulmonar. Como é que fica? Nosso método é dividido em duas etapas. Na primeira etapa, a gente usa uma rede neural convolucional, uma CNN, conhecida como Detectron 2, que ela foi feita pelo time de Yahoo Researchers do Facebook, em que nós treinamos esse modelo com alguns hiperparâmetros e treinamos esse modelo com um dataset que a gente tem do Hospital Walter Cândido, que é composto de 1.032 imagens em PNG de tomografias computadorizadas
e também com seus Ground of Truth, o padrão ouro, que foi feito por um médico especialista e segmentou as imagens. A gente colocou esse dataset na Detectron, nessa CNN, utilizando alguns hiperparâmetros que nós encontramos testando, que eram os melhores. Utilizamos 10.000 épocas para o treinamento, e além disso também colocamos a Learning Rate de 0.001 para fazer o treinamento. Essas foram as melhores métricas, sem encontrar overfitting. Essa é a primeira etapa do modelo. Mas o que a gente tem de saída da Detectron? A gente tem o peso dela, que é o modelo, que pode ser usado para fazer mais detecções futuramente, e as imagens de teste com máscaras de detecção primária. Essas máscaras de detecção primária, essas imagens de teste, são então jogadas na segunda etapa do nosso modelo, que constitui do quê? A gente utiliza nessa segunda etapa do modelo o janelamento de Parsing. Como é que ele funciona? Como é que ele funciona? O janelamento de Parsing, ele pega uma imagem e aplica então cálculos matemáticos para saber para onde que a segmentação tem que crescer. Como é que é isso, mais ou menos? Ela faz um cálculo, vê o vetor para onde essa segmentação deveria crescer, então completa ela e vai gerando máscara binária que corresponde à área segmentada. Então, assim a gente faz o ajuste fino da Detectron, porque a Detectron ela consegue soltar as imagens até que relativamente boas, só que ainda um pouco desajustadas do que é o Ground of Truth real. E o janelamento de Parsing vem e consegue fazer o ajuste fino dela. E aí, como saída do janelamento de Parsing, a gente tem os nossos resultados. Como métricas, a gente, comparando com algumas métricas do estado da arte que pesquisamos, a nossa acurácia ficou melhor do que todos os outros métodos, e as nossas outras métricas ficaram boas, como dá pra ver. E elas ficaram muito próximas do estado da arte, esse aqui que também utilizou Detectron, e melhores do que os outros que utilizavam outras redes neurais e outros tipos de classificação. Esse aqui é um dos resultados, uma figura com os resultados, onde está aqui o pulmão detectado pela Detectron, e aqui é a máscara final que a gente colocou por cima da imagem. Aqui é a máscara final. Isso daqui foi o que a gente teve de resultado depois do janelamento de Parsing. Aí, como dá pra ver, fica bem segmentado. E é isso. Obrigado por acompanhar e ver o trabalho. E bom evento a todos.